Por exemplo, outra coisa que se afirma da questão do universo, é que o universo, na realidade, não era necessário. Por tudo que ele era uma coisa assim, contingente. Se ele é contingente, vocês sabem que contingência é uma coisa que precisa ser. Alguém tem que fazer. Ele não existe porque ele tem que existir. Alguém decidiu fazer. Imagina o quanto tem de diálogo quando você entende que as coisas que existem não são, como eu estou usando uma afirmação da ciência, que o universo é contingente, não é necessário. Para a discussão, por exemplo, se ele é contingente, ele não é autocriador. A ciência mesmo diz isso. Então, quanto esse conhecimento, quando refletido de uma forma exata, de uma forma mais assim, dialogal teologicamente, reafirma para os irmãos e para nós, a igreja, e coloca um caminho e argumentos que só vão beneficiar ainda mais a reflexão teológica, a revelação de Deus, né? Continuando aqui. Para isso é necessário aprender a ouvir e dialogar com esse campo de conhecimento, pois ele, juntamente com o campo religioso, são os que determinam todas as tendências dos relacionamentos e decisões humanas globalmente. Todo o planeta Terra, todas as coisas sofrem influência do pensamento religioso e do pensamento científico. Não tem outros campos, é o religioso e o científico. São eles que determinam como as coisas vão ser. E a interação entre ambos que diz qual deles vai ganhar. Qual argumentação vai ser a mais aceita. Ou aquele vai dizer, olha, a teologia segue aqui, nós seguimos aqui. Mas lembra bem, você não está livre, eu não estou livre, a igreja não está livre, a reflexão teológica que os irmãos explicam hoje aqui na faculdade não está livre da influência do campo científico. E o campo científico não pode estar livre de uma crítica, de uma reflexão teológica. Como eu vou ler daqui a pouco e vou terminar já, nós vamos saber por quê. O conhecimento científico nos coloca o desafio não de negarmos a nossa fé, mas de dialogarmos e argumentarmos de maneira sábia, séria, à altura do Deus que nós servimos. Quanto mais nós somos questionados por outros conhecimentos, no caso eu estou dizendo, exige de nós dialogar e ter discurso à altura da fonte que nos ensina. Nós não podemos, tendo o Deus que nós temos, ficar falando qualquer coisa. Sabe o que acontece? Desvaloriza o Deus que você serve. Vocês entenderam? Eu não posso chegar e ficar falando qualquer coisa em nome da teologia, em nome da Bíblia, porque por trás de tudo isso, oculto contra nós, temos Deus. Aí a crítica é, uma pessoa que tem um Deus desse, que diz que é tão importante, fala tanta coisa desse jeito, então nós temos que ser cuidadosos. Ou ficamos com a boca fechada, ou façamos um discurso que seja coerente, né? Que está à altura, não da minha igreja, não do Deus que nos revela, do Deus que se nos revelou, do Deus que nos revelou coisas que nós podemos explicar, e que também deixou uma série de coisas sem explicação que nós devemos nos calar. Precisamos estudar e aprender a conversar com interlocutores de outros campos e contribuir para um mundo melhor, onde as pessoas compreendam e por isso respeitem mais a igreja e o pensamento e prática cristã teológica. Eu fico muito triste, e vocês já ficaram, quando você tem esses programas sensacionalistas aí, discutindo assuntos que deveriam ser discutidos com muita propriedade, com muita seriedade, pessoas, pastores que não pensam, estou falando do seu nome, esse cara é discutido com ele. Ele faz parte da televisão, mas o cuidado necessário, nós conversamos várias vezes, tem que ser cuidadoso, porque as pessoas começam a falar, vão falar assim, um discurso muito distante em termos de nível que um cristão que diz que conhece a palavra de Deus deveria dizer, não é verdade? A gente conversa sobre isso com os professores, bate papo. Então, precisamos estudar, nós precisamos estar antenados. Não precisamos concordar com o que a ciência diz, mas nós devemos conhecer o que ela diz para saber como nós podemos discutir. Ainda continuando, diz assim: isso exige a superação de respostas prontas, imediatas, já assim, caixinha de promessa, né? Toma cuidado.
O exemplo tipo de destruir a Bíblia, desculpa, mas de detonar a palavra de Deus é usar a caixinha de promessas para coisas muito sérias. Ah, eu quero saber se eu vou casar, pega um versículo. Meu Deus, pelo amor de Deus. Por que as pessoas não podem fazer isso? A Bíblia não é isso, a Bíblia não é instrumento para essas coisas. Então isso não pode ser feito. Isso exige a superação de respostas prontas, isso exige a superação de respostas prontas, superar esse tipo de coisa, superar os conceitos insustentáveis. Fica que nós não podemos ficar argumentando sem sustentação. Tem que ter base para as argumentações, tem que ter lógica, tem que ser racional. Wesley e a própria Bíblia diz que a nossa argumentação, mesmo sendo uma argumentação de cunho teológico, revelacional, precisa ser lógico, precisa ter racionalidade. A razão dada por Deus a nós é uma capacidade de você fazer julgamentos corretos. Você não pode ficar falando coisas desconexas. Nós não podemos falar coisas desconexas. Garanto se o pastor Luiz começar a falar coisas desconexas dentro da própria teologia. Não, peraí, você fala, não estou entendendo nada. Quando eu falo estou entendendo, não tem lógica, não está estruturado, não tem um pensamento, um argumento que conversa. Então, a gente não pode construir conceitos que não tem sustentabilidade, assim, como o sexo dos anjos, como, sei lá, a cor da roupa qual que é ser angelical, não sei. Mentalidade romântica, assim, é muito simples assim. Você só concorda com aquilo que te traz sentimento. O romantismo é aquele que pega o sentimento. Não é assim. Nós temos que pensar também. Crer, John Stott diz, é também pensar. John Wesley diz assim, ó, pense e deixe pensar. O senhor deixa o seu aluno pensar também, né? Não faz ele pensar? Você também não faz? Não, às vezes não é bom para nós. Dá um trabalho pensar, mas é importante. Isso evita a gente ter aquela mentalidade romântica que tudo está prontinho, o que a gente sabe está no limite, é a última, é top de linha. Uma hermenêutica presunçosa, ingênua, não é? E a hermenêutica presunçosa é aquela que ela já é preconcebida, nossa, a gente vem com os valores achando que aquilo é o que máximo, nós sabemos tudo. Não é verdade. É necessário lembrar que nem o conhecimento teológico, religioso, nem o conhecimento científico são capazes de conferir resultados absolutos e conhecimentos absolutos da realidade que vemos e desfrutamos, e nem do sentido de todas as coisas, pois a existência, a realidade é complexa. A sua compreensão ultrapassa toda a capacidade cognitiva e até espiritual humana. Diante dela é necessária humildade. Tanto o conhecimento científico como o conhecimento teológico são limitados. A revelação de Deus não precisa jogar ovo nem pedra, tem que pensar, hein? Também foi dado de uma forma contextualizada e limitada. Vocês não podem pensar que toda a verdade, entenda o que eu estou dizendo, toda a quantidade da verdade está esgotada no que está escrito no texto. Deus é muito mais do que a palavra que Ele revelou. Quando o Bart falou isso, todo mundo ficou, a igreja evangélica mais tradicional ficou maluca, já falou que ele era meio doido. Mas se pararmos para pensar, não existe maluquice nisso. Deus não se esgota naquilo que Ele faz, mesmo na sua revelação. Existem coisas coisas que nós não conhecemos, que a nossa capacidade de conhecimento não é suficiente, que a ciência não é suficiente. Então, o conhecimento, tanto científico, não pode sobrepor. E nós não podemos subestimar o conhecimento científico, e nós temos que ter uma postura de reflexão que também leve o conhecimento científico a não se colocar como dono da verdade absoluta, porque isso não existe. Mas eu estou falando isso para dizer que muitas vezes a nossa postura, e na faculdade que se preza, nós não podemos deixar passar isso batido, a nossa postura é de simplesmente ignorar, esquecendo que os seus membros, as pessoas da sua igreja, vocês estão sendo pegos diariamente por outros conhecimentos, que eu estou falando, conhecimento científico.